Então vamos começar novamente o nosso estudo de Joana e hoje padrões de comportamento, mudanças do livro O Ser Consciente. Há 15 dias atrás nós apenas iniciamos esse assunto e hoje ficamos de dar o prosseguimento. E como sempre vamos aqui ver um texto do livro Fonte Viva a servir de introdução ao nosso estudo dessa tarde. Está no capítulo 161 do livro Fonte Viva. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. Escravizar-nos-emos ao cativeiro da sombra ou libertar-nos-emos para a glória da luz, de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem. Então vamos fazer aqui um aprofundamento desse texto muito significativo do livro Fonte Viva. Então Emmanuel começa nos dizendo o seguinte: sobre essa interação constante que há entre os pensamentos de nós, espíritos encarnados, com também os espíritos desencarnados. Há uma influência recíproca em todos os níveis. E queiramos ou não queiramos, compartilhamos ao longo do dia e da noite, quando vamos dormir, certo nível de influências recíprocas a partir das emissões dos pensamentos. E aí Emmanuel deixa bem claro quando diz: cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. Vejamos aqui um ponto que é bem importante. Nós recebemos a influência, não recebemos a determinação. Dá ouvidos ou não a influências espirituais, quer seja de espíritos encarnados, quer sejam de espíritos desencarnados, cabe à nossa liberdade, ao nosso livre-arbítrio. Então a influência vem, aderir a ela e seguir aquilo que ela nos enseja é responsabilidade nossa. E por isso ele diz em seguida: escravizar-nos-emos ao cativeiro da sombra. A sombra aqui representando todos os aspectos negativos da nossa caminhada evolutiva, inclusive também aqueles que estão no nosso inconsciente de vidas passadas e que muitas vezes determinam de forma impositiva atitudes e ações que, quando nós vamos refletir, percebemos que não a repetiríamos se tivéssemos pensado direito. Então representa justamente parte desse cativeiro de sombras que se impõe toda vez que encontra campo de vigilância, de descuido, para se impor em nossa vida. Boa tarde. Então, ou libertar-nos-emos para a glória da luz. Cabe a nós a questão do uso da liberdade, da adesão ou não das influências que recebemos. Algumas nos puxarão para baixo, se permitirmos. Algumas nos erguerão para cima, se aderirmos a ela. De conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem. Aqui está bem claro que o determinante de tudo somos nós mesmos. E é de tal modo, isso é de tal modo enfatizado por Emmanuel, quando ele diz o seguinte: de conformidade com os moldes vivos. Por que moldes vivos? Porque toda atuação nossa no campo psíquico, mental do nosso espírito representa a atuação
de hoje, ação presente, quer se refiram a influências ligadas ao nosso passado ou influências que nos puxam para o futuro, a questão é que a atitude determinante é feita hoje, e por ser feita hoje, representa mode vivo, cuja responsabilidade principal é nossa individualmente. Então, por exemplo, quando nós estamos reunidos aqui nesse estudo, que viemos de livre e espontânea vontade, e por aderirmos às ideias espíritas que estariam sendo tratadas, nós somos corresponsáveis dessa nossa ação. As influências que recebemos aqui, em termos equilibrados e elevados, poderão ser aderidas por nós ou não. Se forem aderidas por nós para o dia de hoje, se tornarão modes vivos, escolhas presentes que estarão nos influenciando. E caberá a nós aderir ou não aderir a elas. Então essa foi a introdução, está no capítulo 161 do livro Fonte Viva. E agora entraremos no tema padrões de comportamento, mudanças. Na semana, há 15 dias atrás, fizemos uma introdução e agora já vamos entrar no primeiro slide, tratando a partir dele. O comportamento desvela ao exterior a realidade íntima do ser humano. Nem sempre, porém, tal manifestação se reveste de autenticidade, pois que muitos fatores contribuem para mascarar-se o que se é, numa demonstração apenas do que se aparenta ser. E vamos comentar isso aí. Bom, tem alguns que nos acompanham pela internet, que estão boa tarde aí para todos eles, e vamos analisar aqui esse primeiro slide sobre a questão do comportamento. Começa Joana dizendo a nós que o comportamento desvela ao exterior a realidade íntima do ser humano. E aqui nós já temos uma questão importante a frisar. É que até o momento em que nós ainda não tínhamos trabalhado o despertamento dos valores espirituais profundos do nosso ser, nossas atitudes geradoras de comportamento e de condicionamento sempre foram estabelecidas em padrões sociais, educacionais, dos exemplos que vimos desde a infância com os pais e familiares. A questão é que esse comportamento que vai se estabelecendo e que normalmente cria o que mais adiante vai ser a nossa identificação de caráter, de personalidade, é muito do exterior para dentro de nós. E é por isso que normalmente, mais cedo ou mais tarde, é gerador de conflitos, é gerador de cisões da nossa personalidade, e principalmente quando a gente está naquele período da chamada adolescência, porque naquele período as evocações do que a gente já viveu em outras encarnações, em termos mais profundos, estabelecem níveis de conflitos intensos com os valores novos que a encarnação atual nos deu. Não é por outra razão que é um dos períodos de maiores conflitos existenciais que a criatura humana passa, que é aquele período onde vai se firmar os valores que ela recebeu da sociedade, dos pais, na encarnação atual, os que ela traz de outras encarnações e o que ela resolve na junção de tudo se identificar. Mas ainda aí, nessa identificação, carece um valor fundamental, que só agora nós começamos a trabalhar a nível de psicologia espírita. Qual é esse valor fundamental? É encontrar
nos padrões de comportamento estabelecidos no Evangelho do Cristo, uma escolha de identificação pessoal que seja íntima, profunda e bem atualizada no nosso amadurecimento emocional, psíquico atual, e que seja, claro, escolha íntima nossa. Não é a escolha padronizada pelas atitudes e comportamentos que vimos dos pais, da sociedade, nem são as escolhas dessa ou de outra vida. São as escolhas do nosso espírito que agora nós percebemos como identificação maior, eterna, valor profundo do nosso ser e que é sobretudo desvelado no Evangelho do Cristo, os padrões de identificações ideais para a felicidade, que é a nossa busca mais profunda. O que eu quero dizer é que, se há um padrão original de atitude e de comportamento que nós poderíamos aderir, é aquele que deriva do momento existencial em que, superado as fases da infância e da adolescência, como ocorre conosco aqui, atingido o nível de maturidade da personalidade, a gente resolve aderir por escolha própria ao modelo de comportamento que é apresentado no Evangelho do Cristo. Essa escolha é, de fato, nossa identificação maior e que é trabalhada a nível de psicologia profunda nas obras, principalmente de Joana de Ângeles, associada à doutrina espírita. Nessa série psicológica que nós estamos estudando, há um livro chamado Jesus Cristo à Luz da Psicologia Profunda, ou Evangelho de Jesus. É um livro separado que possivelmente mais adiante nós iremos estudar. Então ali vai se tratar justamente dos aspectos da psicologia profunda, nossa identificação maior com o Evangelho do Cristo. Mas voltemos aqui ao nosso texto. Nem sempre, porém, tal manifestação, essa que se identifica com o exterior, se reveste de autenticidade, pois que muitos fatores contribuem para o mascarar-se do que se é, numa demonstração apenas do que se aparenta ser. E é natural que isso aconteça pelo seguinte: vejamos bem, a sociedade em termos de relacionamento humano, ela cria um nível de padrão social aceitável e de convívio entre as criaturas humanas, inclusive como forma básica para que a sociedade se estabeleça num nível de harmonia e de equilíbrio social. Há um padrão de comportamento estabelecido aonde a gente vive. Sofre, inclusive, a influência do meio, do país, da cidade, do local onde nós estamos atualmente encarnados. Só que tem um problema. É que toda essa norma de comportamento social, ela só tem como ponto principal de existência o convívio social, que significa convívio externo ao ser. Não tem a ver com o convívio íntimo do ser. E é justamente aí onde se estabelecem os conflitos. Porque muitas pessoas passam a agir corretamente na sociedade se estiverem sendo vistas. Porque aquele comportamento, na verdade, não é identificação profunda dela, é identificação superficial. Ela age bem, ela trata bem as pessoas, desde que esse tratamento esteja sendo acompanhado. Porque se ela puder agir às ocultas, ela sente-se estimulada a agir de uma forma diferente. E às vezes oposta àquela que ela manifesta socialmente.
Isso ocorre devido a essa cisão, a esse corte gerador de conflitos entre a identificação espiritual da pessoa e o comportamento que a sociedade padroniza. Só agora, conhecendo os valores eternos do Espírito, sabendo da existência das leis de Deus, que não dependem das leis humanas, tendo certeza através do conhecimento da lei de causa e efeito, das consequências de tudo que a gente faz, quer esteja sendo visto, quer esteja às ocultas, mas como geradores de consequências inevitáveis, é que nós somos convidados a ter um comportamento, um padrão ético que não depende de olhar da sociedade e que não seja gerador de conflitos em nós, que é aquele que é apresentado pelo Evangelho de Jesus, trabalhado pela doutrina espírita, aprofundado agora à luz da psicologia espírita que Joana de Ângeles nos traz. Então, graças a Deus, nós temos agora, a nível de amadurecimento, de maturidade espiritual, a possibilidade de, aderindo ao comportamento por convicção, não se ver no mar de conflitos. Porque o que se espera de qualquer um de nós, à luz do conhecimento espírita, é que a gente, ao fazer escolhas por determinadas atitudes, padrões de nossa vida, ela é feita de forma espontânea, natural, porque agora nós nos identificamos com o bem, com o amor ao próximo, sem quaisquer níveis de conflitos, de tal modo que a gente é o mesmo em casa, na sociedade, na vida comunitária e quando estamos sozinhos em qualquer ambiente. Ter o mesmo padrão de ação e de comportamento, sem conflitos, sem se sentir estimulado a atitude ou comportamento em desacordo com aquele que a gente expressa na sociedade e se sentindo desse modo harmonizado e feliz. Isso só é possível à luz do conhecimento dos valores eternos da vida, dos valores espirituais perenes que continuarão e pela certeza que a gente tenha deles. Porque o que leva muitas pessoas, independente da religião que sejam adesas, a conflitos de comportamento, é a falta de convicção daquilo que a religião dela ensina. Porque se houvesse a convicção que hoje nós temos a oportunidade de estabelecer, não só pelo conhecimento espírita, mas pela vivência desse conhecimento, não há conflito nenhum, há encontrar campo de ação em nós. É isso que se propõe, principalmente quando nós vamos estudando o conhecimento espírita a nível de psicologia aplicável em nossa vida. Vamos para mais um slide aqui, né? As pessoas submetem-se às pequenas ou grandes regras de etiqueta do convívio social, sempre preocupadas em dissimular os sentimentos, de modo que produzam os resultados adrede esperados. Convive-se com indivíduos em muitos encontros sociais, permanecendo, no entanto, todos desconhecidos entre si. A questão maior, tentando aqui aprofundar o ensino que esse slide nos traz, da parte final para a primeira, veja, o problema maior é que a gente, no convívio social, pensa em estar conhecendo outras pessoas, quando na verdade a gente nem sequer conhece a si mesmo. A gente mesmo é um amaranhado de conflitos, de atitudes que às vezes nos impelem
para uma ação e depois nos impele para uma ação contrária. Se sequer conhecemos a nós mesmos, ou estabelecemos um nível adequado de autoestima ou de autoamor, como conhecer os outros que convivem conosco em sociedade? E aí, como diz aqui o slide, convive-se com indivíduos em muitos encontros sociais, permanecendo, no entanto, todos desconhecidos entre si. E voltando aqui ao início, as pessoas submetem-se às pequenas ou grandes regras da etiqueta do convívio social, sempre preocupadas em dissimular o sentimento. Uma coisa aqui que me chama muito a atenção, porque na minha adolescência, quando eu comecei a ler os evangelhos, a Bíblia, e naquela época eu ainda era da Igreja Católica, uma das coisas que sempre me chamava a atenção era as regras de comportamento que o Evangelho do Cristo propunha, como, por exemplo, perdoar o próximo, amar os inimigos, orar por aqueles que nos maldizem, aliás, bendizer os que nos maldizem, orar pelos que nos perseguem, que é uma proposta de comportamento ético apresentada no Evangelho do Cristo. E quando eu li essas propostas, eu me perguntava o seguinte: mas como seguir essas propostas de forma autêntica, sem se sentir conflitado, se não houver uma certeza absoluta que aquelas mensagens, aquela orientação que é passada no Evangelho, de fato, foi dada a nós pelo próprio Cristo? Como ter certeza de comportamento, baseando-se apenas na ética proposta na Bíblia, sem ter conflitos, se não houvesse certeza absoluta da Constituição original, autêntica, do que ali era recomendado? Porque a proposta ali, e isso eu já me indagava, era o quê? A pessoa ter toda uma vida moldada por aqueles padrões colocados no Evangelho do Cristo, tendo por base a autenticidade daqueles textos, preservada ao longo de séculos ou milênios, sem haver nenhum dado a mais que reforçasse a convicção de que aquilo ali era uma proposta de caminho verdadeiramente apresentada por Jesus. Hoje, à luz da doutrina espírita, nós temos tudo isso. Primeiro, porque a essência de todo o ensino moral do Cristo é revitalizada nas comunicações com os mortos apresentada na doutrina espírita. É evidenciada através das obras mediúnicas, que revalidam e colocam como sendo totalmente verdadeiras aquelas colocadas no Evangelho por Jesus. Em obras importantíssimas como aquelas que nós temos trazida por Emmanuel na mediunidade de Chico, como há 2000 anos o Paulo Estevão, Ave Cristo, ou há 50 anos depois, onde todos os ensinamentos éticos, morais ali que Jesus colocou no Evangelho são totalmente reforçados. Ora, hoje, até em obras mais atualizadas, em obras mais próximas de nós, como as que vieram de André Luiz, por Emmanuel, como no livro Obreiros da Vida Eterna, os textos bíblicos que nós lemos nos Evangelhos, das cartas de Paulo, são revitalizados por uma entidade espiritual elevadíssima, chamada Asclépios, no livro Obreiros da Vida Eterna. Então, todos aqueles textos bíblicos são agora, à luz da revelação espírita, atualizados, contextualizados para a nossa vida atual, para o momento existencial em que nós estamos, numa proposta de comportamento e de atitude que nós vemos como sendo sinônimo de felicidade possível na Terra atualmente, e que hoje nós estamos tratando aqui a nível de psicologia espírita. Clênia quer fazer uma intervenção, vou passar ali a palavra para ela.
Soares, Pois não. diante do nosso cenário político, que é uma coisa atual, e uma coisa assim, que a gente vê quase generalizada, com várias exceções entre esses políticos, há uma forma muito grande de espiritualidade, porque pela conduta que eles têm de se corromper, enquanto que a sociedade aí perece, né? Carece também de assistências diversas, de saúde e educação, que a gente vê a precariedade. E um exemplo assim bem mais importante, que é o caso do Rio de Janeiro, né? Em que a gente vê ali políticos que realmente deveriam usar essa palavra. Eles são representantes do povo, né? Então ali para melhorar a condição da sociedade, e falta tudo. Falta ética, né? Falta moral, falta espiritualidade. E é uma coisa assim, não é tão mais preocupante, porque a gente sabe que o planeta Terra é governado por Jesus, nada acontece por acaso. Tem Ismael, que é o protetor aqui do Brasil, né? Pátria do Evangelho. Mas, pelas condições que a gente vê, é capaz de ter até essa classificação, porque a coisa é assim, escandalosa. Ninguém nunca viu um escândalo tão forte como esse. E uma coisa também que eu observo na sociedade contemporânea, ele foi até uma pergunta de um rapaz jovem, eu achei interessante. Ele disse: como eu falar de Cristo no ambiente acadêmico que eu vi, que as pessoas são comunistas, são esquerdistas e ateas, não acreditam em Deus. E se eu for falar, eu sou careta. Aí a resposta dada foi: você consegue falar do Evangelho sem falar de Jesus? Então eu exemplifico com a sua conduta. Porque as pessoas, a um certo momento, vão perceber que a sua conduta é diferenciada e não querem saber o porquê. E essa é a minha Olha, eu acho interessante essa tua observação, porque dela eu estendo um comentário que eu acho até mais surpreendente. Há um tempo atrás, conversando com alguns amigos que são psicólogos espíritas, alguns inclusive do Recife, e por ter relativa intimidade com eles, eles me deram uma ideia. Vejam só, a quantidade de espíritas em Recife, de casais, que normalmente fazem terapia com psicólogo, devido aos comportamentos absurdos que tem na vida conjugal, homem e mulher. Então fica até difícil a gente querer falar da questão política, porque a gente sabe que a nível de comportamento, para muitos espíritas, o mínimo que era de se esperar de atitude, de equilíbrio moral e espiritual, muitas vezes faltam dentro da própria casa onde moram. E vai se querer o quê? Do mundo lá fora. Então, realmente, em termos de aproveitamento, que é isso que nós procuramos trabalhar nesses encontros de estudo de psicologia de Joana de Ângeles, a abertura máxima possível para a nossa atitude comportamental, ela se estabelecer de forma natural, espontânea, sem conflitos, superando as sombras que a gente traz do nosso passado encarnatório, podendo aproveitar da forma máxima e melhor possível a experiência atual que nós estamos tendo à luz do conhecimento espírita. E não nos importemos muito com o comportamento das pessoas aí fora, porque, na verdade, mesmo dentro do meio espírita, deixa muito a desejar as atitudes e comportamentos da maioria dos espíritas. Então tem que ser ver por esse lado. Vamos prosseguir aqui com o nosso slide e continuamos lendo o seguinte: as preocupações financeiras de promoção egóica comprazem o indivíduo
pela exposição desnecessária do desperdício e da dissolução, provocando estados auto-obsessivos compulsivos. Disseste o maior, o mais extravagante, o de mais larga renda. Então vamos comentar esse prosseguimento no estudo de hoje, que é sobre o comportamento e as mudanças. Então aqui Joana toca em um segundo aspecto. As preocupações financeiras ou de ordem material, de promoção egóica, comprazem o indivíduo pela exposição desnecessária do desperdício e da dissolução, provocando estados auto-obsessivos compulsivos. Tudo isso tem a ver com todo o campo de interesses ilusórios que é fomentado pela nossa sociedade materialista, que trabalha em cima, sobretudo, da ilusão dos sentidos e da identificação da felicidade ou da plenitude fora do próprio espírito, fora da própria criatura humana, e que faz com que isso leve a ela a busca de saciar a sede com a água do mar, que quanto mais bebe, mais sede a pessoa tem. E isso aí entra tanto as questões financeiras ou de ordem material, porque na verdade, para muitas pessoas são geradoras, como aqui o slide diz, de estados auto-obsessivos compulsivos, aonde a ausência de busca de valores espirituais faz com que muitas pessoas busquem nos valores materiais uma forma expressiva e continuada de suprir algo que nunca vai conseguir suprir, que é os valores da alma que seu espírito tanto precisa. Resultado: o mais extravagante e o de mais larga renda. Isso tem também a ver com esse comportamento conflitivo, porque, na verdade, até o momento em que nós trabalharmos de uma forma mais efetiva, continuada e eficaz os valores espirituais, nós sempre estaremos em contradição conosco mesmos, com o ser profundo que é o nosso espírito, que não se satisfaz nunca com as questões de posse, de aquisições ou de comportamentos, de atitudes externas que não estejam em harmonia com o eu profundo, com o nosso espírito em termos de identificação maior com as leis de Deus. E é isso que nós estamos aqui reunidos procurando encontrar, né? Mas vamos continuar aqui com os slides. Logo após, nos raros momentos de autoencontro, surgem-lhe as depressões, que são asfixiadas sob a ação dos alcoólicos, das drogas aditivas, da autoemulação exibicionista, com que fogem da realidade interna para lugar nenhum. Então, logo após, nos raros momentos de autoencontro, são todos aqueles que foram estabelecidos quando nós tomamos atitudes ou ações que não buscaram satisfação material imediata ou ilusória. Nos momentos de desprendimento, onde fazemos certa atitude de amor, de caridade e de bem-estar ao nosso próximo, sem expectativa nenhuma de retribuição. Nos momentos em que usufruímos um nível de comunhão afetiva, conjugal ou de companheirismo, sem quaisquer objetivos de trocas, mas de entregas, porque esses são raros momentos que a maioria das criaturas humanas, dependendo do seu nível evolutivo, usufruem. Mas depois, como regra habitual, surgem as depressões, asfixiadas na ação dos alcoólicos.
Essas depressões que são asfixiadas pelo álcool têm tudo a ver com os níveis de frustração, de sofrimento estabelecido nos hábitos e comportamentos numa sociedade materialista e utilitarista. Então, quando termina um relacionamento egóico, onde, por exemplo, homem e mulher estabeleceram buscas egoístas entre si e terminaram o relacionamento porque não havia mais condições de levar à frente, surgem-lhe as depressões ou tristezas mais intensas, onde muitas vezes a busca por bar e por álcool se torna um padrão apresentável pela sociedade consumista, às vezes até como atitude natural, que não deixa de ser uma busca de fuga, né, de busca de anulação da consciência para a lição de sofrimento que surgiu. Das drogas aditivas, da autoemulação exibicionista, como que fogem da realidade interna para lugar nenhum. As autoemulações exibicionistas são aquelas onde a pessoa quer aparentar que não está frustrada através de excessos de compras, de apresentações fortuitas nas redes sociais, como se tudo estivesse bem, depois de ter passado por uma frustração afetiva, e na verdade, intimamente nada está bem, mas a pessoa se sente estimulada no jogo da mentira social e ilusória, aparentar o que não está vivenciando. E isso se torna muito comum na vida de muitas pessoas. Mas nós aqui, buscando despertar o nosso espírito em termos profundos, estamos sendo chamados a ultrapassar tudo isso, né? E perceber nessas fugas tentativas infantis de autoengano, que normalmente apenas resulta em sofrimento maior. Aí essa questão dessas nossas atitudes sociais é o lado das máscaras, das diversas máscaras que você utiliza para viver esse meio, né? Porque as pessoas às vezes esperam determinada conduta sua e você realmente se mostra quem você é no convívio familiar, na sua casa, com seus pais, com seus irmãos, com seu marido, com seus filhos. Aí você mostra a sua personalidade. Normalmente cheia de conflitos mal resolvidos, exceto se a pessoa estivesse candidatando a um autoencontro espiritual consigo mesmo, estivesse percebendo em termos de realidade espiritual mais plena. Porque, Clênia, quer a gente queira ou não, a visão da vida em termos materialistas, imediatistas, não tem como não ser frustrante, principalmente no convívio familiar, social, em qualquer área. Viver na Terra, tendo por base a satisfação dos instintos, das necessidades puramente materiais, num convívio com pessoas cheias de conflitos, né, de desarmonias íntimas e pessoais, não há como não ser um campo vasto de sofrimento. E é ali onde a gente percebe que só na medida em que a gente vai trabalhando a percepção da vida em termos espirituais mais profundos e convictos, é que a gente convive e viver bem, consegue viver bem em família, na sociedade, sem estar sendo vítima de conflitos e de desarmonias emocionais que normalmente surgiriam se a gente não tivesse trabalhando uma percepção espiritual de viver. É assim, estar no mundo sabendo que não é do mundo. Exatamente, que é a proposta espírita e de psicologia que nós estamos estudando aqui. Vamos aqui para mais um slide.
O comportamento moral está sujeito aos imperativos legais, estabelecidos conforme o imediatismo dos interesses de grupos e legisladores, às vezes desavisados, que pensam mais em seus prazeres do que no bem geral da comunidade que lhes paga para a servir. Comecemos aqui analisando o início desse slide. O comportamento moral está sujeito aos imperativos legais, estabelecido conforme o imediatismo dos interesses de grupos e legisladores. Realmente, como inclusive tínhamos refletido alguns slides atrás, a atitude de convívio social que é necessária para que a própria sociedade humana não se dissolva, ela é estabelecida em atitudes e comportamentos muitas vezes conflitivos com os instintos, com as tendências interiores que a maioria das pessoas trazem e que é geradora de um comportamento farisaico, de um comportamento falso, onde a pessoa é daquele jeito porque está em sociedade, mas ela não seria daquele jeito se ela não tivesse em sociedade. Basta aqui nos referirmos, por exemplo, à questão a que tem que ser submetido os instintos sexuais de homem e de mulher, no convívio social equilibrado e harmonioso, e que faz com que muitos homens e mulheres, mesmo tendo muitas necessidades e anseios na área da vivência sexual, são socialmente obrigados a viverem dentro de padrões éticos e de comportamentos controlados, quer gostem ou não gostem, quer queiram ou não queiram. E isso é gerador de muitos conflitos internos, principalmente pela ignorância dos valores espirituais da vida. Porque para que a pessoa tenha, e não há como fugir disso, para que a pessoa tenha um comportamento social equilibrado, em paz, mesmo que tenha necessidades em termos orgânicos ou instintivos, para que ela esteja bem, só trabalhando os valores espirituais da sua vida. Porque se não tiver, ela só tem um comportamento equilibrado se estiver sendo vista e policiada. Em momentos em que ela não estiver sendo vista nem policiada, ela tende a ter atitudes as mais absurdas, principalmente no que se refere ao comportamento sexual ou atitudes outras onde o espírito, tendo suas fraquezas, por exemplo, na aquisição de bens, aonde ela não rouba e não desvia se estiver sendo fiscalizada e vista. Mas se ela não estiver sendo, a tendência instintiva dela é roubar, mentir ou adulterar. E para que isso não esteja estabelecido nela no nível de conflito, só ela acordando espiritualmente. Se ela não tiver a possibilidade de trabalhar os valores espirituais da vida dela, ela vive à procura de um primeiro momento em que puder agir de forma ilícita, ela estará agindo. E aqui, como diz o final dos slides, se referindo aos políticos e legisladores, nem se precisa comentar. Porque todo problema de atitude comportamental ou ética de nossos governantes tem a ver com o nível de inconsciência espiritual que eles vivem. Porque se tivesse a menor ideia da consequência dos seus atos em termos espirituais e perenes, de modo nenhum tomariam muitas atitudes que tomam. Esse ditado popular que diz que quem nos escolheu fomos nós.
Procede no sentido de que a gente vive em sociedade. E vivendo em sociedade, a gente sofre a ação do grupo, da predominância do grupo. Então, se por exemplo, e é por isso que inclusive eu aproveito para lembrar alguma atitude de comportamento de ética. Se por exemplo, qualquer um de nós aqui é espírita, consciencioso, chega a época do carnaval e sabendo da questão de influências espirituais durante esse período, etc., a gente resolve, mesmo preservando um comportamento ético e equilibrado nosso, a ir para um grupo de foliões. Nós iremos sofrer a possibilidade de passar por provas e sofrimentos pertinentes àquele grupo. Se aquele grupo envolver-se com álcool, partir para desequilíbrios morais e nós estivermos lá, baixe a cabeça para sofrer o resultado, porque você escolheu estar naquele grupo e você sofre a ação do grupo. Então volta à pergunta sua, Cleide. Se o grande grupo dos brasileiros predominam a tendência ao ilícito e à corrupção, e a gente está no Brasil, não precisa dizer o resultado. A gente está no grande grupo, mesmo que a gente não se identifique, nem se sintonize com ele, mas a gente está aqui. Aí a gente sofre as consequências. Então, se a maioria escolhe governantes ilícitos e a gente está no meio da maioria, baixa a cabeça. Eles são um reflexo da maioria. Não há dúvida. É essa a questão. De uma mudança de condição, o Brasil não, a exatamente, de propiciação para a regeneração, e tem aí a programação de 2019, essa questão política nossa, isso é uma coisa assim, antiquíssima, né? Eu acho que é o Brasil colônia, e o Brasil foi colonizado por portugueses, exilados, né, que eram marginais, lá de Portugal, e colocaram aqui no Brasil, né? Desde essa época, a coisa já vem pronta. É verdade. Né? É a herança, né, que se tem. Porque a gente diz que não é comum. A gente, população, que se acha melhor que determinadas pessoas. Mas será que a gente, em algum momento, corrompeu alguém, quando a gente furou uma fila, né? Quando a gente deu um dinheiro ao guarda para você lutar? É por isso que, em termos de psicologia que nós estamos aqui estudando, tudo que ocorre externo a nós, de atitude e comportamento social ou das pessoas que convivem conosco, sempre pode servir de objeto para autodescobrimento nosso. Então, em vez de a gente ficar culpando e responsabilizando situações externas ou pessoas, tudo que ocorre fora de nós pode e deve ser trabalhado como material para que a gente se conheça, se reflita e se autoencontre. Quando a gente vê muitas pessoas culpando ou estabelecendo responsabilidade aos outros, ela está sutilmente fugindo a uma oportunidade de crescimento e aprendizado para ela mesma. Então, por exemplo, se a gente vive numa família cheia de pessoas desequilibradas, irmão, pai, mãe no maior desequilíbrio, e você é a pessoa que tem um certo nível de equilíbrio, o que está acontecendo fora de você é material de autoconhecimento para você. Você pode ver nas atitudes erradas das pessoas que convivem com você, material de autoencontro sobre quem foi você, de onde você veio, por que você tem que conviver com essas pessoas tão desequilibradas. Então, a gente sempre pode aproveitar situações, circunstâncias e pessoas fora de nós para nos autoconhecermos. Em vez de ficar culpando os outros por não estarmos bem,
é aproveitar o que os outros fazem de errado para a gente se conhecer e ter uma atitude de comportamento adulta conosco mesmos, estabelecendo escolhas de pensamento, sentimento e emoções de acordo com o que a gente acha que é certo e não de acordo com o que os outros estão praticando ou apresentando fora de nós. É essa a questão. E tudo isso que aflorou, vem aflorando de uma forma cada vez mais se expandindo, né? E generalizou. Eu, na minha visão pessoal, eu acho que isso é um mal que vai trazer um grande bem. O mal chegou no ápice, né? A corrupção chegou no ápice. Então, tudo isso aflorou. Está se dando nome às pessoas envolvidas. Em verdade, como eu já vi até alguns comentários a respeito, o que hoje em dia acontece, referindo-se outra vez à política no Brasil, é algo que acontece, por exemplo, ou acontecia, por exemplo, as chamadas famílias estáveis, mais para trás, quando não havia divórcio, nem sequer desquite no Brasil, e era tido como a época em que as famílias estavam mais equilibradas. Mentira! Era onde muitas vezes as mulheres viviam como escravas, viviam relacionamentos péssimos e submetidos a uma sociedade profundamente machista, autoritária. Então hoje em dia, por exemplo, a gente vê muito de soluções de lares, onde quando a mulher, sobretudo se não estiver bem, na maioria das vezes, ela é chamada a ter uma autonomia financeira sua e sair de um relacionamento que não presta. Antes isso não acontecia. E quando se hoje vê muitos casamentos terminarem, diz, vejam a sociedade como está agora. Está um caos. Olha a família como está, A questão é que essa família agora, ela é simbólica de uma série de famílias antigas que se sustentavam na base da hipocrisia, da falsidade e do sofrimento. Então, quando agora homens e mulheres procuram ter um nível de paz, satisfação, crescimento pessoal e não aceitam mais relacionamentos infelizes, e aí muita gente acha que está maior. Então eu me refiro a isso em relação à política, porque a política no Brasil, na época em que eram os governantes do exército, como até os anos 80, não havia corrupção no Brasil. Como é a história? Não havia explícita e não estava nos meios de comunicação porque era proibido. Mas dizem alguns que a gente vê relatos de que a questão é que agora que há uma imprensa livre e principalmente as redes sociais que nós estamos usando, é que a coisa é toda explícita. Mas não é que a coisa esteja tão desgraçada agora, a coisa simplesmente está saindo de debaixo do tapete, que o tapete já estava lotado demais. Então eu não vejo coisa como tão drástica, eu vejo como coisa explícita e clara. E antes estava muito oculta e camuflada, em todas as áreas de atitude, de comportamento do ser humano, e sobretudo na sociedade brasileira. Então a gente tem que estar mais voltado a esse aspecto. Mas voltemos aqui ao nosso slide, passemos agora ao próximo. Jesus conclamou os seus seguidores à busca da verdade, que liberta, em cujo comportamento se funda o ego e o eu, numa formulação de amor sem máscaras e sem conflitos. A certeza da imortalidade da alma abre um elenco de comportamentos autenticados pela educação espiritual na busca do vir a ser, do transformar-se. Vamos analisar esse slide que tem vários aspectos aqui importantes. Começa dizendo: Jesus conclamou os seus seguidores à busca da verdade que liberta, em cujo comportamento se fundem o ego e o eu, numa formulação de amor sem máscaras e sem conflitos. Então, realmente, todo o nosso problema de conflitos e de máscaras
só tem um terreno comum: o ego mentiroso e infelicitador, que nos arrasta e nos arrastamos nele ao longo de inúmeras encarnações. Agora, com a psicologia espírita, nós somos chamados de uma forma mais eficaz e racional a resolver a questão. Quando aqui é falado sobre a fusão do ego e do eu, significa o seguinte, entre outros sinônimos diversos que nós poderíamos dar: estabelecer a harmonia de comportamento nosso com as leis de Deus, com as propostas de comportamento do Evangelho de Jesus. Porque todo o nosso problema de ego e de sofrimento é o nosso afastamento do alinhamento com essas leis, desde o início da nossa caminhada evolutiva. O ápice, o ponto mais alto que nós buscamos em termos de evolução é voltar à harmonia com a lei da qual nós nos separamos, com a presença do eu profundo, o self, está estabelecido num clima de íntima harmonia com as leis de Deus, que resolve tudo. Isso a gente sabe. A questão das máscaras do comportamento no convívio social só existem por causa do ego. Se não houvesse ego, não haveria máscaras. Quando o apóstolo Paulo diz aquela frase inesquecível, que algumas vezes nós já nos referimos aqui: eu e o Cristo somos um só, que era o significado de que a personalidade e o ego de Paulo tinha sido colocado de lado para que o comportamento ético expressado no Evangelho do Cristo tomasse conta da sua vida. Tudo resolvido. Esse é o objetivo maior da nossa vida. É o retorno ao padrão do equilíbrio profundo, alicerçado no nosso eu, no nosso self, que agora, de uma forma racional e optativa nossa, nós escolhemos voltar a essa harmonia. E aqui diz assim: a certeza da imortalidade da alma abre um elenco de comportamentos autênticos, pela educação espiritual na busca do vir-a-ser, do transformar-se. A base fundamental para que a gente faça essa caminhada é a certeza, a convicção da imortalidade da alma. Não foi por outro motivo que nos evangelhos da Bíblia foi a constatação da ressurreição de Jesus, do Mestre, para os discípulos, que foi um ponto de apoio e de impulso para que eles se tornassem os vanguardeiros do Evangelho que hoje a gente usufrui. Eles tiveram que ter a certeza absoluta que Jesus deu a ele durante várias materializações, Diz os evangelhos que durante 40 dias Jesus aparecia e convivia diariamente com os discípulos, até estruturar toda a segurança neles para todo o processo de transformação que eles tiveram com eles mesmos e com a divulgação do Evangelho. Hoje, com o Espiritismo, com as comunicações dos mortos, com a utilização da mediunidade nos padrões do Evangelho do Cristo, nos é facultado o mesmo. O único problema mais difícil que nós temos, uma vez a gente comentou isso aqui, e é importante a gente voltar a lembrar. Na época do Cristo, as maiores dificuldades eram o Império Romano, os círculos romanos, a morte, a separação dos entes queridos de forma drástica. Esse era o problema maior dos primeiros discípulos do Mestre. Hoje,
quais são os maiores problemas de nós espíritas, porque a gente tem a comunicação com os mortos nos moldes do Evangelho que os discípulos do Cristo tiveram. Para nós, quais são as dificuldades maiores? Vejam quais são. Facilidades do mundo moderno, excesso de diversões, vida material que quer engolir todas as nossas energias e o imediatismo que é pregado pela mídia, pelos meios de comunicação e que envolve a sociedade humana. Parece que seriam mais fáceis de serem superados, mas não são. Não são fáceis. E a gente pode dizer, pelas dificuldades pessoais que qualquer um de nós tem em aderir de forma mais profunda ao Evangelho do Cristo. Pelo tempo que a gente consegue dedicar a esse trabalho interior, porque o excesso de atribuições, de comodidades e de responsabilidade de ordem material nos engole e deixa um mínimo de tempo. Essa é a questão maior nossa hoje. Vamos aqui para mais um slide. Toda a contextura celular renova-se incessantemente e as experiências como as vivências contribuem para a mudança de padrões comportamentais. É inevitável processo de aprimoramento do ser. À medida que o self se liberta das contenções impostas pelos arquétipos defluentes das reencarnações pretéritas, que tem algumas palavras difíceis que nós vamos tentar trabalhar e aprofundar na compreensão do texto. Toda a contextura celular renova-se incessantemente e as experiências como as vivências contribuem para a mudança de padrões comportamentais e inevitável aprimoramento do ser. Vamos comentar essa parte para depois comentar a final. Olha, através do nosso psiquismo, das nossas atitudes mentais, da mudança interior que a gente faça, esforçando-se pela harmonia com as leis divinas, internamente em nós, as nossas células, inclusive materiais, sofrem um impacto decorrente dessa nossa mudança. Hoje nós aprendemos com a doutrina espírita que, fora as células que constituem os tecidos, que constituem os órgãos, que constituem os nossos órgãos no campo material, existem as células psíquicas, que moldam as células orgânicas e que sofrem o impacto do comportamento da criatura humana. É lógico e é decorrência natural que, na medida em que nós estabelecemos comportamento harmonioso, emoções equilibradas, sentimentos saudáveis, nós começamos a fazer mudanças internas profundas, desde as células psíquicas às células orgânicas. E padronizamos isso na medida em que essa nossa identificação ela vai se estabelecendo de forma mais continuada, em harmonia com as leis de Deus. Vejamos como aqui é colocado. Contribui para a mudança de padrões comportamentais. É inevitável processo de aprimoramento do ser. Não há como isso não acontecer. Isso se dá assim. Espírito ignorante dos valores espirituais. Atitudes e comportamentos em conflitos com as leis de Deus e, consequentemente, com as células e os órgãos que constituem a nossa apresentação física temporária.
saúde debilitada, órgãos enfraquecidos, sistema imunológico em baixa. Quando a gente inverte os fatores e a partir do pensamento nosso, em harmonia com as leis de Deus, estabelecemos comportamentos equilibrados, emoções sadias, sentimentos bons, inevitavelmente os nossos órgãos refletem equilíbrio e bem-estar. Vejam como é dito aqui: à medida que o self se liberta das contenções impostas pelos arquétipos defluentes das reencarnações pretéritas. Como é essa questão onde a gente vê aqui algumas palavras pouco comuns? À medida que o self se liberta das contenções impostas pelos arquétipos? Isso está dizendo assim: à medida que o nosso eu profundo, o nosso espírito no que ele tem de mais íntimo, consegue se libertar. Arquétipos aqui é sinônimo dos condicionamentos hereditários desde encarnações passadas, que se impõem como uma forma de prisão, de contenção para o nosso eu profundo, que se sente com ânsias de libertação, mas quando menos se dá conta, sofre imposições de comportamentos que a gente não concorda mais. Mas ele está preso. E por isso a grande dificuldade. Mais adiante, esclarece, defluente das encarnações, reencarnações pretéritas. Então a gente tem, fazendo aqui uma conclusão desse slide, que é o penúltimo slide do nosso estudo, nós temos o seguinte: um trabalho que nunca foi feito em outras encarnações por nós. A percepção de uma identificação profunda, além da personalidade, dos conflitos, dos problemas em termos de comportamento da nossa encarnação atual, para poder identificar-se de uma forma espontânea e profunda com as leis de Deus. Não mais através de comportamentos farisaicos, de aparência. Não tem mais condições nós querermos agir bem porque estamos sendo vistos pela sociedade. Agora nós somos chamados a agir bem, viver bem, porque nos identificamos com o bem. Pois não, Camila? A palavra eu não sei se foi inventado, não. Eu acho que foi muito mais destrinchado por Jung, né? E ele fala muito sobre a queda. Mas a queda, pelo que eu entendi, se eu perguntar você explica melhor. A queda são como máscaras? São máscaras vindo de padrões comportamentais de encarnações passadas. Como a palavra até, de certo modo, diz, arquétipo tem a ver com modelos, com padrões. Quando juntar a palavra e arquétipo, a palavra toda, aí são padrões e comportamentos que vêm do passado, lá do nosso inconsciente, da sombra ou das máscaras também. Então elas sufocam o nosso eu profundo. Então hoje a gente, quando conhece o Espiritismo, se identifica com a vida imortal, com os valores do Evangelho do Cristo, mas quando menos pensa, se vê em atitudes e comportamentos de contrassenso, de conflitos, muitas vezes decorrente dos arquétipos do passado, que solapam, que querem prender, algemar o nosso self, o nosso eu profundo, querendo submeter ele a atitudes e comportamentos que aparentemente mais fáceis, porque espontaneamente vêm do nosso passado, mas que agora geram infelicidade. Muitas vezes no momento
representa um desafogo, uma sensação até de bem-estar rápido, mas depois vem o peso de consciência. Então, isso quando ocorre é defluente, muitas vezes, desses arquétipos do passado e que precisam agora ser espontaneamente resolvidos. Como? Conscientização da nossa imortalidade, exercícios de meditação, aprofundamento do nosso conhecimento sobre a realidade espiritual da vida, busca da vivência dos propósitos do Evangelho do Cristo. Aí a gente vai drenando e modificando esses arquétipozinhos, essas sombras. Pois não? É muito difícil para a gente julgar qualquer pessoa, porque a gente não consegue saber quem foi aquela pessoa. A gente não consegue saber quem foi a gente, né? Quanto mais. Mas uma coisa que me chama a atenção, está um pouquinho fora, mas isso é uma curiosidade que eu tenho. Por exemplo, eu vejo muitos irmãos nossos, totalmente alienados, andando pelas ruas, como mendigos, como se não vivessem nesse mundo, fora do tempo e do espaço, vamos dizer assim. E eu me questiono, meu Deus, eu sei que ali é um processo expiatório. E ele ali está no seu melhor para crescer, espiritualmente. Né? Mas quais são as causas que levam o indivíduo a viver dessa forma? Porque é uma coisa tão comum que eu vejo na indústria. Eu conheço um mesmo, que fica próximo de uma loja que o irmão meu tem, que ele toma água do esgoto. E é uma pessoa que, pela condição física dele, já era para ter desencarnado, porque ele vai pegar tudo que ele queria para que tivesse tempo. Doenças gravíssimas, né? Ele toma água do esgoto do jardim. E vive assim andar, eu fico pensando. Porque antes eu pensava, quando eu vejo um espírito numa situação dessa, eu dizia, não, esse espírito está espiando. Mas uma vez que eu li um livro que disse assim, nem sempre quando você vê um espírito num caso expiatório, ele está espiando. Às vezes é uma opção dele, ele pediu para passar por aquilo, às vezes ele como aquela condição, como um exemplo para a sociedade, para os demais. Porque às vezes vem as experiências de graça. Em resumo, a gente vive num mundo de contrassensos absurdos e de conflitos e situações para, de certa maneira, criar, pelo menos para nós que estamos nos espiritualizando, um impacto que seja suficiente para que a gente acorde, a gente mesmo. O curioso de tudo é que a proposta de psicologia espírita com Joana de Ângeles, como inclusive é a proposta básica das grandes religiões do Oriente, é que a pessoa acorde, ilumine-se a partir dos contrassensos e dos conflitos externos a ela os utilize como instrumento para o autoencontro, para a autoiluminação. Então, os choques que a gente vê, que são difíceis de a gente logicar uma compreensão, devem, e o objetivo é que eles nos sirvam para que a gente acorde mais profundamente em termos espirituais. Então, não procuremos tanto, no mundo de provas e expiações, numa visão horizontal, encontrar razões e explicações para inúmeros contrastes que a vida nos apresenta. Aproveitemos os inúmeros contrastes para que a gente acorde espiritualmente, porque esse é o objetivo. Vamos para mais um slide. A estrutura psicológica da pessoa humana está, como decorrência, a exigir renovação e estudo de si mesma, a fim de crescer psiquicamente, na razão em que se lhe desenvolvem os equipamentos orgânicos responsáveis pelo amadurecimento cultural e social, alargando-lhe a percepção moral e a religiosidade perante as exigências da vida. Esse, na verdade, é o penúltimo slide desse tema. Nós iremos passar aí uns 5 minutos da hora
para concluir esse nosso tema hoje mesmo. De hoje a 8 nós teremos um tema novo. A estrutura psicológica da pessoa humana está como decorrência a exigir renovação de si mesma. Vejam só como é a questão. Nós somos chamados a nos ver como espíritos em transição, em transformação, inclusive a nível psíquico, de personalidade, de caráter, de identificação com valores mentais ou psíquicos, que também não são a nossa verdadeira e profunda natureza, que é a espiritual. Então, dentro do que nós temos estudado aqui nos estudos de Joana de Ângeles, é o que? A busca do eu profundo, que está além da personalidade atual e de outras que a gente viveu. A consciência de que, como diz o texto aqui, a estrutura psicológica da pessoa humana está como decorrência a exigir renovação, estudo de si mesma, a fim de crescer psiquicamente, na razão que se lhe desenvolvem os equipamentos orgânicos, responsáveis pelo amadurecimento cultural e social, alargando a percepção moral e a religiosidade perante as exigências da vida, ou seja, um nível de aprofundamento em todas as áreas em que o nosso ser interage, na área da religiosidade, da cultura, da vida social, em todas as áreas. Último slide do estudo de hoje. O ser humano prossegue em crescimento, em desenvolvimento contínuo, em mudanças. A conquista de si mesmo é um desafio constante para a autorrealização, a harmonia psicológica, o desenvolvimento das percepções parapsíquicas e mediúnicas. É o final desse tema no livro O Ser Consciente, e que aqui tem muito material para a gente fazer algumas colocações, né? Primeiro, acentuando o que nós estávamos dizendo. O ser humano prossegue em crescimento, desenvolvimento contínuo, em mudanças. E quando a gente fala tanto em mudança, sempre se lembra daquele livro, né? De Divaldo Franco, do Espírito. O único livro que na mediunidade de Divaldo Franco é do Espírito Pastorinho, autor do livro Minutos de Sabedoria, que é o livro, como é o nome do livro, Clênia, que você comprou? Clênia está fazendo um esforço de lembrança, que é um livro que eu recomendo muito, de Pastorinho por Divaldo Franco, que é Impermanência e Imortalidade. Porque impermanência e imortalidade tem a ver com mudanças, constante, inclusive do nosso psiquismo, sem sentir nisso perda de identificação espiritual profunda. A conquista de si mesmo é um desafio constante para a autorrealização, a harmonia psicológica, o desenvolvimento das percepções parapsíquicas e mediúnicas. Vamos analisar essa parte final. Aqui, vejam que beleza desse contexto final para a nossa compreensão. Aqui está dizendo o seguinte: na medida que o nosso self, o nosso eu profundo, superar as armadilhas e as ilusões do ego, na medida em que espontaneamente nós nos formos percebendo em maior nível de harmonia profunda com as leis de Deus, naturalmente, percepções parapsíquicas, que são aquelas anímicas, aumentarão profundamente, que é a mediunidade intuitiva e inspirada. E ainda abrir-se-á portas para possibilidades de percepções mediúnicas.
Então podemos dizer que nos dias atuais nós vivemos, alguns têm mediunidade ostensiva, mas no campo de provas, não é no campo da espontânea conquista do self ou do eu interior. Essa percepção mediúnica que Joana aqui se refere é a decorrente das conquistas espirituais profundas. Essa não é uma mediunidade de provas. E por outro lado também a ampliação das nossas percepções parapsíquicas, que são aquelas que vêm pelo campo da intuição. E é muito fácil de nós entendermos que isso espontaneamente acontece pelo seguinte: o que turva, o que dificulta que a gente perceba muitas orientações, sugestões, conselhos do nosso anjo da guarda, dos espíritos que nos querem bem, o que dificulta a gente perceber e separar os conselhos que nos vêm do alto e do bem é o quê? A bagunça psíquica do nosso ego, do nosso eu em conflitos, da nossa vontade dividida entre valores espirituais elevados e comportamentos de desequilíbrio que a gente estabeleceu nessa encarnação e encarnações passadas. À medida que a gente vai resolvendo isso, não há como não acontecer. Espontaneamente aprofundar-se o nosso psiquismo em termos de percepções intuitivas inspiradas e as aberturas a uma mediunidade natural que não venha como decorrência de provas, como ainda ocorre para a maioria das pessoas que trabalham a mediunidade ostensiva na seara espírita. Então esse é o último slide que nós temos para comentar, e na próxima semana nós iremos prosseguindo no estudo do livro Ser Consciente, um assunto novo que será próximo assunto: condicionamentos, que começa com análise sobre o bem e o mal. Então, de hoje a 8, o estudo vai ser de novo às 4 horas da tarde e será sobre condicionamento, o bem e o mal. Vamos para a prece de encerramento. Pedi à nossa amiga Camila para fazer a prece de encerramento aí, já que ela foi a nossa estudante última.